Olá a todos e a todas, eu gostaria de agradecer a todo mundo que me assiste aqui na Record TV. Meu nome é Marileide Antônio de Oliveira, eu sou psicóloga pela cidade de Juína e também faço psicoterapia online para as demais regiões do país. Atualmente eu sou psicóloga pela Associação Pestalozzi Renascer de Juína e também sou membro do Instituto Saber Ativo da doutora Isanete Bieski. Hoje eu vou falar sobre um tema que preocupa ou tem preocupado muitos pais com os filhos em casa, que é a tal da hiperatividade. Então, será que os filhos são mesmo hiperativos ou será que é uma agitação que requer uma atenção clínica? Então, a hiperatividade no campo da psicologia, no campo das ciências médicas, ela é estudada sob a denominação de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o que é muito diferente de uma agitação comum das crianças no dia a dia, principalmente nessa situação de pandemia, que elas mudaram completamente a rotina ou estão voltando à escola agora depois de passarem muito tempo só em casa. E muitas vezes os pais notaram que essas crianças ficaram bem mais ativas do que costumavam ser. Mas até que ponto isso pode ser normal ou deve ser motivo de preocupação? O TDAH hoje, como é a sigla conhecida para esse transtorno, é reconhecida hoje internacionalmente pela Organização Mundial de Saúde. Então, na prática clínica, nós, como psicólogos ou os próprios médicos, temos alguns nortes para identificar o que é TDAH e o que é uma agitação que pode ser considerada normal, sem problemas clínicos para a criança. Então, dentro desses referenciais, nós usamos um manual, que é o DSM-5, ou outro manual chamado CID-10, que tem a sua versão agora saindo em 2022, que é o CID-11. Então, são manuais que nós, como clínicos, nos guiamos para obter os diagnósticos. Então, dentro desses manuais, o que pode ser considerado como TDAH? Claro que isso precisa de uma avaliação por um profissional capacitado e não é só com base nesses critérios exclusivamente que o profissional vai dar o diagnóstico. O profissional ele precisa fazer uma série de procedimentos em mais de uma consulta para poder concluir se é TDAH ou não. Mas algumas questões em relação ao TDAH são bem específicas e são importantes os pais ficarem atentos. Então, o primeiro critério que a gente utiliza é o critério A, quando existe uma desatenção ou uma agitação ou hiperatividade que é exagerada, que é muito fora do normal para aquela criança e que interfere de maneira significativa em todas as áreas dela. Então, são sintomas persistentes que acontecem desde muito cedo no início do desenvolvimento da criança, porque inclusive é um transtorno que tem relação com o desenvolvimento do sistema nervoso. Então, o TDAH ele se apresenta como um transtorno que é persistente, ou seja, ele vai acompanhar a criança desde pequena até a idade adulta, se não tratado da forma devida. E a hiperatividade ou a impulsividade ou desatenção interferem de maneira significativa em todas as áreas da criança. Uma dúvida que os pais normalmente têm é quando a criança é agitada só dentro de casa ou só na escola. Esse não é o caso de TDAH, porque no TDAH, diferente de uma agitação incomum ou de uma agitação mais intensa, o TDAH ele existe em quaisquer ambientes que a criança esteja. Então, não tem como uma criança que seja diagnosticada com TDAH apresentar TDAH só dentro de casa, só na escola ou em algum outro ambiente. É um transtorno pervasivo que acompanha a criança ao longo de todas as etapas do desenvolvimento e em todos os ambientes em que ela vive. Uma outra questão importante também para diagnosticar o TDAH são que esses sintomas, que são os predominantes de desatenção ou hiperatividade, lembrando que eles podem acontecer também em conjunto, eles precisam aparecer antes dos 12 anos de vida. Então, se é o caso da criança já ter mais de 12 anos, ser assim um adolescente ou mesmo um adulto, que o TDAH também é um transtorno que pode vir a ser diagnosticado na vida adulta, ele precisa ter vivenciado esses sintomas antes dos 12 anos. Então, é importante que o clínico investigue a história de vida dessa criança. O TDAH ele não aparece de uma hora para outra, ou seja, como ele é um transtorno de neurodesenvolvimento, ele vai estar muito presente na criança desde o início do seu desenvolvimento. Então, na história clínica da criança, do adulto ou do adolescente, o médico, o psicólogo vai investigar e se a criança
realmente tiver, ou se o adulto realmente tiver TDAH, esses sintomas vão estar aparecendo desde muito cedo na vida dela. Um outro critério é que é um transtorno persistente e que acompanha a criança em todos os ambientes. Então, o TDAH, ao contrário de uma agitação mais comum, ele interfere na vida da criança. Então, a criança com TDAH, ela vai ter dificuldades na escola, porque se ela for do padrão desatento, né, que é o padrão A, ela não vai conseguir prestar atenção às instruções dos professores ou das professoras, ela vai ter uma dificuldade de focar na tarefa. E se for aquela criança com um padrão mais hiperativo, ela pode até conseguir se concentrar, mas ela não vai começar e terminar uma tarefa. Então, são crianças que começam várias tarefas, não terminam as tarefas, não terminam uma e depois começam outra, elas começam várias e não terminam nenhuma. E elas gostam de explorar o ambiente. Então, são crianças que reagem a todos os estímulos. Então, salas de aula completamente cheias de alfabetos, números, são dificultadores para as crianças com TDAH. Por quê? Porque tudo aquilo vai interferir no aprendizado. Então, ela vai estar muito mais interessada em observar esses outros ambientes do que propriamente na tarefa. Então, é importante os professores ficarem atentos na sala de aula e em casa também. Uma criança com TDAH, ela não pode ser excessivamente exposta a diferentes estímulos, porque isso interfere tanto na concentração e no foco, quanto na própria agitação motora que é presente na hiperatividade. Um outro critério também é que esses sintomas eles interferem com o desenvolvimento da criança. Então, a criança ela precisa ser diagnosticada, assim como o adulto ou adolescente, para que as melhores intervenções individualizadas no caso, possam ser colocadas em prática. Então, a pessoa que tem TDAH e não é diagnosticada, ela vai passar por prejuízos ao longo da vida. Muitas vezes é um adulto que, ao ingressar no mercado de trabalho, começa a ver as dificuldades e aí sim ele procura um psicólogo ou um médico para entender as dificuldades. Quando ele é diagnosticado, aí o tratamento adequado pode ser feito. E uma outra questão também é que esses sintomas não são devidos a nenhuma outra condição. Então, existem condições médicas, clínicas, orgânicas que, em alguma medida, representam um pouco dos sintomas do TDAH, mas são coisas diferentes. Isso quem vai poder dizer melhor é o clínico, psicólogo ou médico que atua trabalhando nessa área. E existe tratamento para o TDAH. Então, uma vez feito o diagnóstico correto, que pode demorar um tempo, porque às vezes as crianças elas começam a apresentar dificuldades logo depois que entram na escola, não antes disso, ou às vezes um adulto, só lá quando entra no mercado de trabalho que vai perceber que ele tem certas dificuldades, mas é interessante que o diagnóstico aconteça, porque aí o clínico, o profissional vai entrar com um tratamento adequado. Existem 2 tratamentos que, se combinados, são muito eficientes para o TDAH. É o tratamento medicamentoso, porque se a pessoa for desatenta, a medicação vai aumentar o foco, a concentração dessa pessoa. E se for uma pessoa com um padrão mais hiperativo, vai diminuir um pouco a agitação motora. Mas, às vezes, só a medicação não dá um resultado tão efetivo para as coisas que a pessoa precisa fazer no dia a dia. Então, é importante também aliar o tratamento medicamentoso à psicoterapia, porque aí a pessoa ela começa a se conhecer melhor, começa a perceber quais ambientes ela costuma ser mais hiperativa ou mais desatenta e começa a fazer certos treinamentos de foco, de atenção, de concentração, de persistência na tarefa, para que o TDAH não interfira de maneira significativa na vida dela. Então, se você conhece alguém ou alguma criança com essas características, se você se preocupa com alguém que participa da sua vida que tem essas características, sugira a pessoa procurar ajuda médica, ajuda psicológica, ou se você se identificou com essas características, faça a mesma coisa, porque o quanto antes o TDAH é diagnosticado, melhora a perspectiva de tratamento. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Comentem pra gente se vocês têm gostado dos temas, quais outros vocês gostariam de ver por aqui. Até a próxima e um abraço.